2024 foi possivelmente o ano que eu mais assisti filmes de uma maneira geral. Tanto que nesse sentido de ter visto tanto filme em 2024, eu comecei a todo final do mês fazer um top 4 filmes favoritos daquele mês que eu assisti. Aí eu colocava coisa velha, coisa nova. E se você quiser acompanhar esses conteúdos, me siga nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, procura por Arthur Drade, mudei ali a minha arroba. E aí eu decidi fazer esse ano a lista de melhores do ano, vão ser 13 no total, porque eu acho que 2024 foi um ano de filmes muito interessantes e diferentes, e é sempre aquela missão ingrata, porque tem aqueles filmes que ficam perdidos num limbo, porque eles saíram no ano anterior, aí chega aqui no Brasil só no começo do ano, só que durante o ano também sai um monte de filme bacana, e aí fica meio difícil de montar uma lista. Eu diria que Anatomia de uma Queda, que é um filme que eu gostei muito, Zona de Interesse, que eu também gostei bastante do que foi feito naquele filme, são de 2023. Eles ficaram perdidos ali no limbo, inclusive coloco aqui como menção honrosa, porque eles não entraram na minha lista. E aproveitando e falando um pouco de menções honrosas, tem alguns filmes que eu vou citar aqui rapidamente, porque eu gostei muito de ter assistido, só que eles não entraram no final das contas. Outras menções honrosas que eu quero trazer é o Pisque Duas Vezes, que é a estreia da Zoe Kravitz na direção. É um filme energético, vibrante. Eu gosto do filme, só que eu tenho uma questão ali com o ritmo dele num determinado momento. O Júri número 2, que possivelmente é o último filme do Clint Eastwood. Um filme simples, mas muito bem feito, que ele quer discutir ali a moralidade da justiça, da forma como todas as coisas são tratadas, O Dia que Eu Te Conheci, que é basicamente andar e falar sobre sentimentos, tipo a trilogia Antes lá do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Essa Meia-Noite, só que com uma brasilidade dentro do filme que torna aquilo tudo muito mais interessante de ser visto. Porém, 2024 para mim também foi um ano de algumas decepções, alguns filmes que eu acabei não curtindo tanto, e aí eu vou citar filmes que muita gente vai ter gostado, muita gente vai ter colocado na lista de melhores, só que pra mim não funcionou. Que, por exemplo, o Wolverine e Deadpool é um filme competente, mas só isso. Divertidamente 2 é um filme que eu fiquei bem frustrado com ele, porque basicamente ele tá copiando o primeiro filme com emoções mais complexas, dado o que ele tinha em mãos, ele não consegue fugir do que o primeiro já havia feito, só que melhor. Duna 2, por exemplo, também é um outro filme que eu fui assistir, eu entendo a magnitude das coisas, a proporção, o que o Villeneuve queria fazer, eu adoro o Villeneuve. Eu acho que ele é muito distante daquilo tudo que ele tá querendo falar. Pra mim, não funcionou. O próprio Joker 2, eu admiro muito o que o Todd Phillips queria fazer com esse filme. Só que a forma como foi feito é uma desgraça total. E vamos pra lista de fato. Em 13º lugar, Love Lies Bleeding, que é o novo filme da Rose Glass, a diretora do Saint Maud, que foi um filme que foi meio que um acontecimento alguns anos atrás. E eu gosto desse filme porque ele é muito peculiar na forma como ele quer contar essa história e como ele desafia a qual gênero ele pertence. Porque ao mesmo tempo que ele é um drama familiar de uma família criminosa, onde tem a Lou, interpretada pela Kristen Stewart, que quer renegar esse histórico familiar, é também um romance entre ela com a fisiculturista Jack, que acaba se envolvendo ali nessa dinâmica criminosa daquela família. E além disso tudo, ainda tem um caráter de erotismo na forma como os corpos são tratados dentro desse filme, esses corpos musculosos, que ao mesmo tempo que são vistos com uma admiração, tem uma certa monstruosidade ainda no meio. Diante disso tudo, o filme flerta constantemente com realismo fantástico, com situações que você não consegue compreender se são reais ou não, até chegar num clímax que é surtadíssimo, mas ao mesmo tempo incrível. Em 12º lugar, Rebel Ridge, que foi o primeiro filme do Jeremy Saunders que eu assisti, mas pesquisando sobre esse filme, eu percebi que meio que é uma constante na carreira do diretor querer brincar com expectativas. Basicamente, Rebel Ridge é um Rambo pensado para 2024, para tempos modernos, que é uma coisa que eu acho muito inteligente, mais do que subversiva da parte do diretor, porque vendo o que o Rambo se tornou pós o primeiro filme, que aí sim era um filme dramático, e os subsequentes foram indo cada vez mais para ação, principalmente no último Rambo, mais recente, que ele fez porcamente, é muito interessante ver que sim,
dá pra fazer um Rambo num tempo moderno, numa forma que ele não entrega o que o espectador quer. E no caso desse filme, a gente tem o Aaron Pierre quanto esse protagonista, que ele carrega o filme com uma presença e um carisma, mas ele é extremamente contido para lidar com aquela situação de corrupção e injustiça policial. E é um filme que vai te deixando tenso, que vai te deixando desconfortável, vai te deixando com raiva diante de tudo que está acontecendo, mas o personagem se segura, ele vai se segurando, ele nunca exatamente entra para letalidade diante da situação, que eu acho que é muito interessante essa maneira de subverter. Quando todo mundo quer ser John Wick, que é basicamente o que está ditando o cinema de ação nessa última década, Rebel Ridge mostra que dá para seguir por outros caminhos tão legais e interessantes quanto. Em 11º lugar, O Sabor da Vida, que é sobre um gourmet chamado Dodin e uma cozinheira chamada Eugenie, que trabalha para ele há mais de 20 anos. É sobre o relacionamento dos dois. E é um filme romântico de época, que não é exatamente uma junção de elementos que me pega muito, mas o fator cozinha sempre me pega. E esse eu acho que ele é tão bonito na forma como ele desenvolve um relacionamento, porque tudo é muito dito através do não dito, é muito focado na comida, no ato de cozinhar como um ato de afeto, de conexão entre esses personagens. E diferente de muitos filmes de culinária, onde a gente vai pro caótico, aqui nesse filme francês é muito no silêncio, na calma, na tranquilidade. Isso torna esse filme tão cativante assim pra mim, sabe? Em 10º lugar, O Mal Não Existe, que a princípio é um filme sobre cotidiano, é sobre o Takumi, que é um faz-tudo de um vilarejo próximo de Tóquio. Só que a forma como o diretor Hamaguchi, que é o diretor do Drive My Car, o Drive My Car é um filme longo, que você sente o tempo passando, as coisas acontecendo. Em O Mal Não Existe, o cotidiano, ele é mostrado também dentro do filme, mas isso serve para criar um senso de equilíbrio entre o ser humano com a natureza. Mas é a forma como ele vai trazendo o conflito para dentro dessa história, é inserindo o ruído do avanço capitalista naquela sociedade, naquelas pessoas, naquele vilarejo, quando surge essa oportunidade de criar um resort, mas primeiro é pensado o lucro e depois o impacto que isso pode causar. O que é mais importante? É você pensar no equilíbrio e na sociedade e na coexistência com a natureza que fornece os recursos que você precisa, ou é o lucro e apenas o lucro? E o filme trabalha isso de uma forma muito boa, porque ele te carrega por uma jornada que aí nos 45 do segundo tempo a coisa desanda de uma maneira tão inacreditável que você fica meio perdido diante daquilo tudo que você está vendo. Eu acho que foi uma escolha interessante do Hamaguchi terminar o filme da forma como ele termina e até mesmo criando uma espécie de ciclo com o começo do filme também. Em 9º lugar, La Quimera. Ele é uma ideia incongruente e quase que também um monstro mitológico, um ser mitológico, porque eu sinto que o filme olha muito pro tempo e para a memória como esse ser mitológico que está sendo profanado. Porque a gente tem enquanto foco um grupo de ladrões de tumbas que entram nessas tumbas profanando esse tempo que foi congelado ali, aquela memória que foi deixada naquele lugar escondido e profana aquele lugar, saqueia para tentar lucrar no processo. E o Josh O'Connor é um protagonista muito curioso, porque dá para sentir que ele é um personagem que carrega muita melancolia e muita raiva por eventos passados que são meio que temperados durante o filme, você não exatamente vê na plenitude exatamente o que aconteceu, mas você vai descobrindo com o tempo. Ele ao mesmo tempo é um personagem e por consequência ele é quase que um ser mitológico também, sabe? Porque ele tem esse dom, essa habilidade única de conseguir descobrir onde exatamente tem tumbas. É quase como se ele fosse esse personagem que se conecta com o passado e principalmente trazendo de novo a questão do tempo em torno desse filme. Ele é um filme deslocado do seu tempo. Ele parece um filme de várias décadas atrás, que saiu recentemente. E eu acho que isso dialoga tanto com o que o próprio filme está falando, mas traz um charme tão particular para ele, que apenas o engrandece no processo. Em 8º lugar, Alien Romulus, que assim, vindo pós Alien Covenant, incrível, maravilhoso. O diretor Fede Álvares, ele abraça o melhor do que existe na franquia Alien, ele abraça o que existe de pior ou de duvidoso para entregar um filme que é muito divertido de ser visto. Eu não consigo dizer exatamente que Alien Romulus faz algo próprio, mas eu acho que o pupurri que ele faz, a colcha de retalhos que ele faz de diversos elementos da franquia Alien é muito positivo, meio que traz uma esperança de que
coisas novas podem ser acrescentadas daqui pra frente de uma maneira que funcione. E eu gosto de como os filmes de terror esse ano, eles foram por caminhos do exagero mesmo, de chegar em clímax que vão ser, na falta de uma palavra melhor, desagradáveis para certas pessoas. Elas não vão gostar do caminho que esses filmes vão fazer. Mas eu gosto disso. Eu gosto que o Alien tenta ir por esse caminho. Em sétimo lugar, Todos Nós Desconhecidos. Foi passando o tempo e ele foi me pegando. Levei ele para tratar em terapia. Pelas temáticas, pela forma como ele trabalha certos elementos dentro dele. E eu diria que é um dos meus filmes favoritos dessa década de 2020. E ele trata muito, ele é um drama muito contido sobre pessoas solitárias buscando encontrar algum tipo de conexão para não serem esmagadas por essa solidão. Isso é desenvolvido através do Adam e do Harry, interpretados pelo Andrew Scott e pelo Paul Mescal, ambos muito bons, e ao mesmo tempo o filme ele trabalha um realismo fantástico quando o Adam descobre que ele consegue ver e conversar com seus falecidos pais. Só que os pais do Adam morreram quando ele era criança. Hoje em dia, eles têm mais ou menos a mesma idade. Então a gente vai acompanhando muito esse processo de terapia até do Adam confrontando os seus pais com escolhas. Mas será que tudo isso de fato está acontecendo ou é uma válvula de escape do personagem? O diretor Andrew Haigh, ele trabalha muito essa dubiedade para poder falar justamente sobre amor, tanto num sentido romântico quanto num sentido mais familiar, mais paternal mesmo, e sobre pertencimento, sobre buscar pertencer a alguém, a algum lugar, a alguma memória, e as tragédias e os traumas que são carregados e que podem surgir através da ausência e da negação desse pertencimento, dessa busca que as pessoas acabam tendo. Em sexto lugar, Hundreds of Beavers, Centenas de Castores, que foi um filme que eu até estava curioso para ver, mas depois que eu vi a lista de melhores do ano do Chris Stuckman, que é um youtuber gringo que eu acompanho os vídeos dele, eu fiquei mais curioso ainda para assistir. Aí eu fui ver e é Absolute Cinema, porque é basicamente sobre um vendedor de aguardente de maçã que sofre um acidente, aí quando ele acorda, tá no inverno rigoroso do século XIX, ele tá rodeado por castores. Só que a linguagem, a forma como ele conta essa história, acaba o elevando, porque é um filme em preto e branco, sem diálogos, evocando e homenageando o cinema ali no seu princípio de ser quase como uma coisa de atração, só que usando de ferramentas atuais, de fundo verde, de efeito especial, para contar essa história que ainda assim eu sinto que talvez seja a melhor transposição para o live action de um desenho animado, de um cartoon tipo Looney Tunes, que ele vai brincar com certos exageros, com recorrências de humor, de elementos de humor, de sempre voltar à mesma piada, só que ele vai fazendo isso numa crescente. É um filme muito divertido de ser visto por qualquer um desses prismas. Se você gosta de cinema, se você gosta de desenho animado, tudo isso junto é muito legal. Em quinto lugar, Ainda Estou Aqui, que foi o filme evento brasileiro de 2024 e totalmente justificável. O que o Walter Salles constrói aqui é um filme sobre memórias e sobre espaços, onde a gente vê que aquela família tinha aquela casa como um lugar sagrado para eles, e até a forma como é iluminado, com cores mais quentes, algo mais dourado, quase que num fator nostálgico, como que aquilo é transformado no momento em que o patriarca da família é levado pela ditadura e nunca mais visto, como que aquele lugar vai sendo tomado por sombras e eventualmente por vazios, e a forma como o filme consegue trabalhar geograficamente isso eu acho muito interessante. E temos o Selton Mello e a Fernanda Torres como as grandes atuações dentro desse filme, num filme que todo mundo tá muito bem, só que é legal ver como que o Selton Mello, com pouco tempo de tela, ele consegue criar uma presença a ser sentida na sua ausência, e a gente tem a Fernanda Torres tendo que carregar essa história, tentar encontrar respostas, preencher certos vazios através da sua investigação, da sua presença para suas filhas, e a atriz consegue compor isso de uma maneira muito contida, tipo, é muito através de nuances que você consegue entender muito do que aquela personagem está sentindo. Em quarto lugar, Robô Selvagem, que foi um filme que, tipo, me arrebatou de uma maneira. Eu não costumo chorar tanto assim com filmes. Esse filme me emocionou de uma maneira inacreditável. O Chris Sanders é um diretor que eu diria que eu gosto bastante, porque a cada década ele faz um ótimo filme de animação. Nos anos 2000, Lilo e Stitch, amo Lilo e Stitch. Anos 2010, estava envolvido ali com Como Treinar Seu Dragão, que é um outro filme que eu adoro. E agora, na década de 2020, ele vai e entrega Robô Selvagem, que
incrível! Em tempos em que a Disney evita discutir certos assuntos, é muito legal ver que o Robô Selvagem pega a morte e torna um caráter central à sua narrativa, e para falar também sobre as consequências da morte, sobre o medo, sobre o luto, mas também o amor, o carinho. Fora que, depois do primeiro Aranhaverso, eu diria que a DreamWorks é o estúdio que melhor sabe trabalhar hoje em dia essa animação mais estilizada, porque não é simplesmente vamos copiar o que o Aranhaverso fez. Eles tentam pensar em, tá, qual a melhor forma da gente estilizar para essa história que a gente está querendo contar. E no caso do Robô Selvagem, é um filme deslumbrante, como mais do que os personagens, eu diria que as paisagens passam esse ar extremamente de conto de fadas, de algo fabulesco mesmo, algo pintado, assim, uma obra de arte mesmo, que é deslumbrante. Em terceiro lugar, Rivais, que é um filme que exala tesão em todos os seus aspectos. Luca Guadagnino, ele cria esse thriller erótico da dinâmica de poder, da busca de poder, entre um trio de personagens que ao mesmo tempo que são carismáticos, são falhos, eles vão se atraindo e se afastando numa constante busca por algum tipo de vitória. E a forma como isso cria uma partida de tênis é reforçada tanto pela montagem que vai e vem naquela história, quanto pela vibrante trilha sonora do Trent Reznor e o Atticus Ross. Talvez seja a mais marcante do ano como um todo, pela forma como ela é... Pam, 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 pam. Nossa, que trilha incrível. O trio de atores, o Mike Faist, o Josh O'Connor, de novo sendo citado aqui nessa minha lista, e a Zendaya, estão muito bem. E a forma como a Zendaya percebe como aqueles personagens funcionam e a forma como ela tenta manipular eles também ali para eles voltarem a ser o que eles eram no passado ao longo da história, que leva para aquele clímax maravilhoso, que é basicamente uma cena de sexo entre dois amigos se reconectando, a forma como eles vão chegando naquele clímax daquela relação deles e a câmera surtando, indo dentro da bola de tênis, por baixo da quadra, que muita gente achou meio cafona. Pô, eu achei muito legal. Em segundo lugar, levando em consideração que eu coloquei O Sabor da Vida e O Mal Não Existe na minha lista, acaba fazendo sentido que eu coloque Perfect Days, Dias Perfeitos, que é o filme mais recente do Wim Wenders. Dias Perfeitos é um filme muito sem conflitos no final das contas, é um homem satisfeito com o seu cotidiano, com a sua rotina, do seu trabalho, de ir num restaurante, dele ser um cara analógico, que, vou ler um livro, é o livro físico, vou escutar uma música, é na fita cassete, vou tirar uma foto, é com a câmera analógica. Então é muito nesse lugar de você se desconectar. E eu acho que isso é muito interessante, dado que a gente vive nesse mundo infinitamente e tecnologicamente conectado o tempo todo. O Dias Perfeitos traz uma tranquilidade, uma paz, um silêncio que muito me pegou. E em primeiro lugar, para quem já me acompanha há algum tempo, provavelmente deve saber o meu gosto um pouco melhor, não teria como eu não colocar A Substância. O que a Coralie Fargo, a diretora, faz nesse filme é maravilhoso. É muito a minha geleiazinha, porque ela pega ali o conceito dela e vai cada vez mais dobrando a aposta. E dobra a aposta no exagero. E faz valer dessa aposta dela, dessa dobração constante, para entregar uma história que fala muito sobre como a indústria do entretenimento vê e utiliza-se de corpos femininos. E o peso disso para Elizabeth diante de si mesma e também da sua versão melhorada, no caso mais jovem, que é a Sul, quando essa substância é apresentada para ela. E essa questão do equilíbrio, lembre-se que vocês duas são a mesma, mas elas não conseguem se ver dessa forma, porque para uma é muito lembrete do passado, para outra essa questão que ela quer esconder dentro do banheiro para não lidar com o envelhecimento. E tanto a Demi Moore quanto a Margaret Qualley estão muito bem nesse jogo entre elas, quase que de um médico e um monstro de certo nível, que uma vai puxando cada vez mais a outra para algum lugar extremo, que é muito angustiante de ser visto, mas ao mesmo tempo você é capturado para entrar dentro dessa dinâmica entre elas, para ver até onde isso vai, até as últimas consequências dessa briga entre elas no final das contas. E de todos os filmes que eu vi esse ano, A Substância foi o que me deixou mais feliz, não exatamente por ser um filme alegre, mas eu gosto que o filme ele não tem vergonha de ir pro exagero, de cada vez mais ir pro exagero, pro desconforto, que é uma coisa que eu apreciei muito no filme. Quando chega no ponto do monstro da Elizabeth Shue, eu abri um sorriso no rosto. Eu tava até conversando depois com a Carissa,
que ela também produz conteúdo aqui na internet, muito bom, inclusive, que, cara, é isso, terror tem que acessar esses lugares também. E eu sinto que o terror, nos últimos anos, caiu muito nesse lugar do, que eu acho tenebroso, o terror elevado, sabe? Não, porque eu não gosto de terror, mas eu gosto desse terror, não sei o quê. Cara, terror pode ser a substância também, sabe? Pode ser esse exagero, ir pra monstruosidade, ir pra sanguinolência, pro gore, no sentido que a substância vai. Eu acho isso tão incrível. No vídeo que eu lancei no ano passado sobre o filme, muita gente falou, o filme tava muito bom. Até chegar no clímax. O filme tá muito bom, mas aquele clímax estraga ele. Eu acho que muito pelo contrário. Vendo a construção do filme como um todo, aquele clímax faz total sentido para o que estava sendo construído até então. Eu tenho às vezes um pouco a sensação de que o cinema atual, ele cai muito no lugar que ele não é feito exatamente para desafiar o espectador. É muito para entregar exatamente o que o espectador quer para ele sair satisfeito com o filme e ponto final. Eu acho que a substância, ele meio que renega isso em certo nível de eu tô fazendo, a diretora pelo menos, eu sinto que eu estou fazendo esse filme da forma como eu quero e não da forma exatamente como o público vai achar mais palatável no final das contas. Isso tem um certo valor dentro de si. Bom, essa é a minha lista de melhores filmes do ano. Você pode concordar, discordar. É a minha opinião, são os 13 filmes que eu mais gostei de ver no ano. E eu convido vocês a deixar aí nos comentários qual foi o filme que você mais curtiu. Pode deixar só o principal. E se você curtiu esse vídeo, assina o canal para fazer parte aqui do meu canalzinho. E deixa o like, que isso vai ajudar demais o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. E a gente se vê na próxima.